O Salão Olímpico surge em 2003 e surge de uma maneira informal, como foi sempre o projeto. Começamos se calhar pelo espaço. Este espaço apareceu porque o sítio onde eu e outro membro do Salão Olímpico, que é o Renato Ferrão, os outros membros são o Eduardo Matos, que é artista também, assim como eu e o Renato, a Carla Filipe, também artista, e o Rui Ribeiro, que é licenciado em Economia, tem mestrado em Filosofia e sempre se interessou por estas atividades. E agora é editor, um editor independente. Portanto, nós passávamos os serões num café, começámos-nos a relacionar com o senhor do café, percebemos que ele tinha este outro café e que também o queria dinamizar, que acontecesse alguma coisa, porque isto era muito parado, vivia só dos bilhares, de uns quantos pessoas mais idosas que passavam por aí, e surge esta ideia e viemos para cá. É claro que isto surge também por necessidade. Não sei se o Maia já falou sobre isto, mas realmente, tirando as atividades que ele e outros faziam na Faculdade de Belas Artes do Porto, o que a maior parte dos estudantes sentiam era um grande marasmo, portanto acabávamos por conhecer as coisas, saber das coisas fora da faculdade, não dentro da faculdade, e portanto todos os circuitos, quer fossem institucionais, comerciais, whatever, ficávamos todos muito distantes, portanto acabámos por construir o nosso. Um facto curioso também foi o relacionamento dos habitantes deste espaço, portanto as pessoas que cá estavam connosco, estávamos a chegar, portanto nós acabámos por cair aqui de paraquedas, funcionávamos assim como uns aliens, e que lhes ocupávamos o espaço onde eles passavam os serões muito descansados. Portanto, aquela ideia muito romântica de inclusão social da arte, sinceramente não se deu. Tivemos obras vandalizadas, tivemos algumas conversas um bocadinho mais acesas. É claro que isto também dava assim um ritmo e como nós costumamos dizer, uma pica. Uma vida, sim. Mas a ideia romântica de inserção social não se deu. A organização era orgânica, ou seja, nós começámos assim, com pouco tempo, portanto, nós fizemos a primeira exposição, sabíamos talvez das duas exposições seguintes o que é que iria acontecer. Uma delas era de Manuel Santos Maia, que o projeto aliava. A partir daí começámos a trabalhar um bocadinho com uma agenda, com mais tempo, mas mesmo assim, caso houvesse uma oportunidade de incluir naquele momento, imaginemos, um artista que vinha de Lisboa e que a nós nos interessava, a ele também lhes interessava, aproveitávamos e incluíamos-o na agenda. Isto porque nós nunca trabalhámos com dinheiro a não ser o nosso. Portanto, não tivemos apoios de instituição nenhuma, a não ser depois, na altura deste projeto do livro. Portanto, como não podíamos pagar viagens, a estadia ficavam em nossa casa. Portanto, aproveitávamos sempre estas oportunidades. A nível interno, acabávamos por fazer um pouco de tudo. As decisões tentávamos que fossem tomadas por todos, quando nos encontrávamos, mas lá está, quando acontecia alguma situação destas de oportunidade, íamos informando uns aos outros. Papel a cada um nunca houve muito bem, se bem que, como eu tinha internet, tratava eu da divulgação por internet, mas o outro que tinha outras apetências tratava eu, portanto era sempre uma questão de dar jeito de economia. Em termos de atividades, tínhamos um pouco de tudo. Tínhamos as exposições, portanto, tínhamos um momento de inauguração que reunia, portanto, bastante gente e depois ficava o resto do tempo aberto, até porque é um café, estava aberto no tempo do café, e creio que, pelo feedback que fomos tendo, que ia tendo até bastantes visitas, até porque estamos na Rua das Galerias, na Rua Miguel Bombarda. Acontecia também
quando não eram exposições. Portanto, quando era, por exemplo, o ciclo de performance, chamava quando o minuto se arrasta, aí eram atividades quase durante 3 dias, sexta, sábado, domingo, ou quinta, sexta e sábado. E implicava uma produção e um estar aqui constante, desde o organizar o evento, o fazer o evento, filmar o evento, o estar, incluíam conversas muitas das vezes também, algumas organizadas aqui pelo nosso querido José Maia, e prolongava-se então o tempo da inauguração, não era só o facto de estar aqui, ver os copos e tal. É claro que depois tudo isto criava uma dinâmica muito única, porque tínhamos os bilhares. Portanto, a malta ia jogando, tínhamos uns matrecos, uns ping-pongs e as bebidas lá em cima, portanto, acabava-se por gerar sempre aqui uns bons momentos de inauguração. E havia muito espaço para as pessoas estarem, para permanecerem no espaço. Como há pouco falei, quase todos estes espaços contemplavam sempre um lugar para estar, para permanecer. Ao contrário do que por vezes acontece numa galeria ou num museu, é que entramos na sala da exposição e saímos logo. Aqui está sempre lado a lado. Mesmo no apêndice estava o lugar da exposição e mesmo ao lado havia um bar, quase que era transformado quase que em bar de apoio. Ela já existia, não é? Claro, E a verdade é que esses espaços ganhavam sempre vida. Neste caso estava-se a falar de um espaço quase morto, não é? E o mesmo acontece aqui. Uma coisa é ter vemos a vida deste café, nunca foi muito diferente daquilo que viram há pouco. Tinha mais mesas de bilhar, mas o número de pessoas era sempre reduzido. Mas no dia das inaugurações era incrível a quantidade de pessoas, umas que jogavam, davam vida, digamos, a esses bilhares, ao espaço, e também o facto de poderem contar com este espaço exterior, uma parte do ano, não é? Quando não chove, isso foi muito importante. Ainda há aqui marcas de intervenções, são neste caso 3 exposições diferentes, 3 mostras diferentes. Esta, né, a que está por baixo, né, esta de um coletivo anti-strot, Manuel Brito e Paulo Mendes. E pronto, isto quer dizer que algumas, né, são ainda marcas de que as atividades ou que o que acontecia ali dentro se estendia ao exterior. Mas era praticamente interessante, havia nesse sentido muita vida, e eu por acaso fiz questão de apresentar sempre imagens, mesmo na publicação, imagens do público neste espaço. Porque se é verdade que os artistas trabalhavam para o espaço e da mesma forma que os responsáveis, e davam tudo o que tinham, e como há pouco falei, até o que não tinham, viviam endividados, artistas que trabalhavam e eram apenas artistas e tinham que ter mais uma atividade em part-time para pagar as suas despesas, mas mesmo assim ainda disponibilizavam tempo e dinheiro para organizar as exposições dos outros, e permitiam também que outros organizassem exposições. Eu organizei aqui a tal exposição. Nesse sentido, era bastante vivo. E isto de dividir os custos era verdade. Portanto, nós fazíamos os flyers para divulgar as exposições, e o custo desses flyers era dividido entre os nossos 4 elementos, e 5, perdão, e o artista, ou os artistas, que essa coisa também. Isto no projeto Apêndice também. Sim. A produção era sempre do artista, não é? Sim, claro. A produção era sempre do artista, da peça, da instalação, o artista, pronto. Mas, por exemplo, o material que fosse necessário, quer se fosse uma televisão, material logístico, não é? Exato. O que nós tínhamos, na altura também não era muito, também não éramos assim, nenhum de nós era assim tão rico, acabámos por pedir emprestado, e nesse sentido sempre tivemos muito apoio, até da Galeria Graça Brandão, por exemplo, de Fernando Santos. Fernando Santos também, da Rapariga do Arte Sem Partes, como ela se chamava. Sim. E dos amigos todos, amigos todos à volta. Nós andávamos aí em coleta de televisores às vezes para trazer para aqui.
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63, 64. 64 artistas de áreas diferentes. Artes plásticas, artes performativas e música e design. Digamos que não haverá muito mais do que isto. Claro que autores também de banda desenhada e ilustração, não é? Mas sempre foram, todos eles sempre foram integrados enquanto artistas, nunca houve essa separação. E nas exposições coletivas isso era evidente. É injusta a comparação com a Fundação de Serralves ou com qualquer museu ou espaço intermédio, até porque os objetivos não eram os mesmos. Ninguém aqui pretende legitimar o lugar, o espaço com determinado nome, e da mesma forma que permite-se ambos, portanto um espaço como outro permite a visibilidade da obra, mas nunca um espaço destes tem a capacidade de legitimar a obra, e podemos ver aí um menor peso e logo uma maior liberdade de apresentar. O artista neste espaço não tem que se sentir constrangido, tanto pela temática, e aí poderá ser livre, de dizer, de falar, de escrever, mostrar, revelar o que pretende, e não nunca se conter, não é? Relativamente ao que é um espaço institucional e a certos temas que poderão ser apresentados, discutidos, problematizados ou não. Melhor ainda, um espaço institucional é, por excelência, um espaço de... é um espaço de exclusão. Aqui é um espaço de inclusão de tudo, de todos os temas. Muitas destas exposições, até a questão de gosto, não se verifica aqui, quem está a programar, se gosta ou não. Eu acredito que é 5 pessoas aqui a programarem isso. Acredito que alguns deles gostavam de umas propostas, de umas obras, outros não gostariam delas. Mas o facto de serem pessoas diferentes a programar, há uma visão outra das coisas, permitia com que esse espaço de inclusão fosse algo real. Dificilmente se excluía. Isto parece uma utopia, mas é verdade. Quando nós olhamos para a documentação e vemos vários tipos de obras, vemos quanto é que se incluiu e quanto é que se excluiu. É fácil de fazer, olhando com 64 artistas não se excluiu muito, não? Não, sim, na altura estavam... Há pouco falei que eu tinha feito uma contagem. Houve uma altura que eu dedicava mais a fazer, gostava de colocar nomes, eu gostava de estar sempre localizado, saber o que é isto, como é que estamos. E ia tendo umas tabelas onde colocava os nomes, sempre que alguém organizava uma exposição, sempre que alguém fazia um evento, e também os artistas. Então, ao contar, na verdade, eles davam quase 200, mas eu, para garantir, porque há nomes que aparecem duas vezes, eu arredondei, como há pouco, para mais de 150. Isto, artistas que passavam por vários espaços expositivos. Entre a oficina, 555, espaços que aparentemente serão distantes destes, ou com os quais tínhamos menos ligação, maus hábitos e por aí fora. Foram muitos os artistas. Sim. E, nesse sentido, estes espaços, o contributo deles, agora voltando a essa comparação injusta que não se deve fazer, mas compreende-se o porquê, porque às vezes até é pelo negativo que se compreende melhor, até aí há uma diferença muito grande. A instituição legitima e nós dávamos era o espaço para a experiência.
E nisto de incluir e excluir, havia artistas que se auto-excluíam deste tipo de espaço. Precisamente. Eu convidei pessoas que me disseram que não, tenham lá paciência, que eu não vou expor na cava de um café, que ainda por mais cheira mal, porque as casas de banho ficavam exatamente ao lado de espaços positivos. Isso é legítimo. ou espaços onde eles teriam que pagar tudo, não é? Ou quase tudo. Pois. Bem, esse tipo de coisa. Mas, ainda voltando um pouco atrás, é que os objetivos até eram bem diferentes. Aqui estamos a falar no criar o que será um ambiente artístico. É importante para um artista ter um outro artista com quem falar, e também esta situação, o que é que tu andas a fazer? E eu falar do que é que eu ando a fazer. E isso terá que acontecer naturalmente. E são nestes momentos de encontro em que se vê uma exposição, que se apresenta um trabalho, que podemos falar não só daquilo que está ali, como o que foi feito antes e o que é que se está a fazer. Ou um artista que, entretanto, já não mostra há um ano ou há dois e poderemos questionar, falar, interessar-nos por... E isso é um ambiente artístico. Para além do mais, há sempre a referência a um determinado autor ou a um determinado livro, e isso é muito importante. Um museu, digamos, e a forma de estarmos no museu é verdadeiramente diferente. São espaços geridos por artistas, e a verdade é que também muitos desses espaços contemplavam outras pessoas que não eram artistas, pessoas que tinham interesse em estar, apoiar, conviver. Também podíamos dizer então espaços alternativos, mas alternativos a quê? A primeira questão, não é? Também eu nunca fiz nada, não é? Eu nunca fiz questão de ser alternativo. Só o problema de saber alternativo relativamente a quê, já não faria mais nada, nem faria o que tinha que fazer. Depois, outra situação é o espaço independente. Por um lado, há uma redução nisto, espaço independente, mas se eu disser, sim, é independente de todos os constrangimentos que uma instituição poderá ter, terá que viver com elas, uma quantidade de pressões exteriores e que estão sempre relacionados com a parte conceptual das obras, nunca com a parte formal, como acontecia nos anos 60, que é o que se quer dizer. A exposição O Quartel, que era uma crítica feroz ao que se vivia, ou que se tem vivido, né, que é uma espécie de apagamento da memória do que é o 25 de Abril e da força e daquela energia que esteve ali. Quando se realizou aqui o quartel, nós sabemos muito bem que dificilmente esse quartel se realizaria numa instituição ou numa galeria. Estão-me a perceber? E nesse sentido é-se livre, não é? Não há aqui qualquer constrangimento. E então, aí sim, é-se independente de todos os constrangimentos institucionais, mas também de constrangimentos do mercado da arte, que é o facto de se apresentar pintura como ou o objeto artístico, ele mais facilmente tem um comprador, logo tem um sucesso, e há uma pressão. Isso poderá constituir uma pressão direta ou indireta relativamente ao artista. Contudo, os grandes artistas são livres disso. E isto que eu estou a dizer não se pode ser lido, e eu tento sublinhar. Eu não sou contra o mercado, nem sou contra as instituições. Todos os artistas deverão ganhar pelo que fazem. Toda a gente trabalha, deverá ganhar pelo que faz. O contrário é que eu critico. Como é que qualquer artista apresentou aqui não ganhou pelo seu trabalho? Não é? Como é que todos aqueles que trabalharam aqui não ganharam pelo seu trabalho? É a pobreza do país, é a fragilidade do sistema, da arte. Se isto foi importante para todos que vieram, viveram, conviveram, não é? E nós sabemos pelas presenças, pelo passado partilhado. Eu costumo dizer, se há pessoas que não viveram isto e não têm memória porque ficaram no seu lugar, no seu lar, quentinhos, já estou aqui, há outros que não, que viveram, que partilharam, e isso não se apaga. Quer seja aqui, quer seja nos Peços ou em Campanhã, não se consegue apagar.
a energia própria. E é completamente diferente do que nós vemos um dia de inauguração, que também é importante, na Rua Bombarda, onde as pessoas entram e saem e só querem que as obras gritem: eu existo, e aquilo é um desespero ver uma obra a pedir quase de joelhos, na pior das condições, para que a pessoa observe, veja. É o oposto do que aqui sempre se pretendeu, não é? Ora bem, qual é que foram as vantagens para mim enquanto artista? Ora bem, eu não acredito no artista isolado no seu ateliê, não é? E, portanto, a mais-valia foi esta reunião, esta vida toda, esta energia que pude viver enquanto estive aqui, claro. Aqui no Salão Olímpico e depois no Apêndice. E o facto lá está de experimentar sem restrições, sem constrangimentos. O facto também de começar a ter noção, já que estava na parte da organização, de como funcionava o sistema artístico português. Nós saímos da faculdade, ele não. Mas nós saíamos quase todos da faculdade muito ingênuos, muito verdes, verdinhos ainda. Portanto, foi assim uma tomada de consciência também. Ao fim de algum tempo, do Salão Olímpico, do Projeto Apêndice, os recursos humanos põem-nos noutro lugar, mas de organizar as posições a título individual, acabo por perder tempo para o meu próprio trabalho. E, portanto, o facto de ter parado já há alguns anos, porque isto consome muita energia, há muito entusiasmo que depois é dispersado por muito lugar e nem toda a gente tem a capacidade vivencial organizativa, como, por exemplo, o José Maia, mais limitada. E precisei do meu tempo. Eu sempre fiz com todos, sempre. Nunca fiz sozinho. Mas há aqui só uma coisa que para mim é importante falar. Todos estes espaços sempre, ou nestes espaços, para além de mostrar arte, sempre se falou de arte e discutiu-se arte. Eu sempre fiz questão disso. Sempre, quer seja com a conversa, formal ou informal. A conversa entre cervejas. E não era preciso organizar, é claro que há algumas organizadas, havia convidados, mas eventualmente, ao fim de cada noite, quer fosse de montagens, de inauguração ou só de encontro para vir aqui ver o espaço e ver as necessidades para uma eventual exposição, acabávamos a falar de arte e do que se faz e do que acontece e do que fazemos e do que não fazemos e do que podemos e que não podemos fazer. Portanto, essa é realmente uma das maiores riquezas do espaço. Precisamente. E algumas eram mesmo mais formais, em que numa conversa de café ou em que eram vários modelos. Portanto, podia ser o artista a falar do seu trabalho, como acontecia no Espaço para a Semana, com um conjunto de slides, e apresentando e falando, porque a determinada altura havia essa necessidade de se apresentar, de partilhar, algo que nascia. Não era imposto, ninguém pedia, ou se não, porque o programador lá entendia que era importante existir uma reunião, uma conversa entre todos. O momento da conversa sempre existiu. Pelo menos nas minhas exposições, em todas as exposições que eu organizei, sempre organizei uma conversa. Aqui não tanto, geralmente era a cerveja que organizava esse tipo de conversas e tinha alguns bons resultados também. Sim, mas era de uma forma bastante informal. Sentávamos lá em cima, muitas das vezes era lá em cima no café. Qual era o tema que nos unia a todos? Não é? Era precisamente arte, é por isso que estávamos ali. Comigo não contem para falar futebol porque eu não sei. A situação política era sempre vivida mesmo por dentro das artes. E isso era interessante. Quando o Salão Olímpico acabou, eu e a Carla ainda ficámos com vontade de continuar a organizar e descobrimos um espaço que é uma loja num centro comercial que estava semi-abandonado, portanto sem atividade, e tinha imensas lojas vazias. Nós alugámos uma por um preço irrisório, porque não se passava lá nada. Tinha a particular a ter uma forma hexagonal, como se fosse um favo de mel. Sim, um favo de mel. Um favo de mel.
Fava é outra coisa. Não? Não é essa. Sim. Pois é, E funcionava de outra maneira. Portanto, aí foi mesmo uma loucura. Aquilo durou 2 anos, talvez, nem tanto. Fazíamos exposições de 15 em 15 dias. Havia um momento de inauguração onde se podia entrar dentro do espaço e o resto do tempo ficava era à montra, porque havia 3 paredes e outras 3 eram de vidro que funcionavam como montra. Portanto, acabava por ser um casulo onde se pretendia que se instalasse alguma coisa. É claro que depois do Salão Olímpico, esta atividade de 15 em 15 dias, sempre a acontecer novos projetos que tinham a ver. Portanto, os artistas sabiam disto e era essa a proposta. Ao fim de algum tempo houve assim um cansaço, foi maior que a vontade. Não é catálogo. Isto não é catálogo. Eu não quis, desde o início, eu não quis fazer catálogo. Quando eles me convidaram, eu pensei sobre o assunto e depois reunimos-nos. E, entretanto, declinei logo a situação do catálogo. Não me interessava, porque fazer um catálogo sobre aquelas 2 exposições, não é? Seria pouco. Era importante, era mostrar tudo o que estava para trás, e como o Salão Olímpico surge num determinado contexto, era importante mostrar tudo o que estava para trás. Reunir o máximo de informação. E nesse sentido apresentei uma proposta do que seria este livro, e que eles aceitaram. Só que este livro teria imensas páginas. Conseguem perceber que eles poderiam ter recusado, e teríamos um catálogo menor, mas com páginas a cores, não é? As obras bem documentadas e a cores. Não, todas aceitaram a proposta. Né? Ele seria preto e branco e com mais uma ou outra cor nos cadernos. E faz ligação a todos os flyers que foram feitos, que sempre foram a preto e branco por questões notáveis. Pois, porque os flyers também já davam conta disso, né? Tinham que ser fotocópias ou preto e branco, porque não seriam mais baratos. Então, o que eu apresentei seria... Essa publicação teria que ter os textos dos decisores, dos diretores artísticos das 2 instituições, Centro Cultural Vila Flores e o diretor do museu, João Fernandes, e que fariam, digamos, um texto em que teriam que falar o porquê desse convite e o porquê dessa oportunidade e o porquê de quererem, não é? Depois, parecia-me lógico que era necessário um texto a partir ou melhor ainda, em que as pessoas que estiveram por trás do Salão Olímpico pudessem dar conta do que foi o Salão Olímpico. E como nós... O modelo também apareceu para mim, foi óbvio que teria que ser uma conversa, tal e qual como as conversas de café que íamos tendo, e onde eu até apresentei esta proposta, seria, digamos, essa conversa, e essa conversa iria passar por vários tópicos, desde quando é que eles se reuniram, como é que surgiu essa reunião, como é que aconteceu esta possibilidade de apresentar aqui num café, na Rua das Galerias, que artistas é que apresentaram, que tipo de obras é que apresentaram, mesmo em termos de conteúdo, que tipo de público é que visitava este espaço, e também as questões que foram aqui levantadas, as questões económicas de produção e as questões logísticas, mas também a divulgação e também que feedback que encontraram, quais as críticas, não é? Eram importantes, digamos, a ser abordados. E logo a seguir, aí sim, teríamos toda a atividade do Salão Olímpico, aqui neste espaço, toda a atividade do Salão Olímpico fora deste espaço, porque o Salão Olímpico apresentou também exposições num espaço que se chama Arte com Tempo, em Lisboa, e depois, mais tarde, foi convidado então pelo Centro Cultural Vila Flor e por Serralves. Toda essa atividade. E na parte
para falar, digamos, desta história toda, tinha que se também falar, como há pouco já se disse, do envolvimento dos artistas. Os artistas eram convidados a desenhar o seu próprio flyer e cartaz, ou por vezes quem não gostava, um outro fazia. E então era necessário essas imagens. Não é? Pronto. Outra situação é que o Salão Olímpico tinha, digamos, na sua ambição, a publicação de uma fanzine, não é? E tinha editado uma fanzine. E estava uma segunda fanzine já preparada e nunca tinha sido, digamos, editada, por falta, precisamente de apoio. Então, este seria também o espaço que poderia acolher essas duas fanzines. E pronto, e logo a seguir tinha que haver um mínimo para a nota biográfica para os artistas e a lista de artistas para saber, como há pouco fizemos, quantos artistas passaram por aqui, por este espaço. E para mim também, depois, mesmo para terminar, era importante saber quanto à bibliografia, o que é que se escreveu. E eu queria, era a minha intenção, integrar toda a mancha de texto, tudo o que foi escrito. Mas não foi possível, segundo as pessoas, entre o designer e as pessoas também do museu, não foi possível pelo excesso de páginas, né, que a publicação já tinha. Mas era fundamental, porque nós, olhando para aqui, vemos só aqui uma listazinha de referências bibliográficas, não é? E isto tudo é uma mentira, porque elas são mínimas, são insignificantes. E para mim, se nós tivéssemos essas manchas aqui, eram reveladoras do interesse. Quem quisesse mais tarde investigar, poderia ir por aqui e o que iria encontrar é um grande deserto. Nunca houve interesse em abordar, em problematizar, em fazer a crítica da exposição ou da obra que esteve aí. Podemos dizer, nem da obra, nem do que aconteceu verdadeiramente. E isso também é uma imagem para mim. No futuro resultaria na imagem de como representar o crítico, o comentador crítico, não é? E que produção, que reflexão foi feita na altura, não é? Que poderá depois passar para mais tarde. Nenhuma, ou quase insignificante. E era por isso que tinha que terminar assim, com um ponto final ratado, negativo. Aqui, pronto, para além do que eu já disse, não é, dos cartazes e dos flyers, há aqui também, e isto também revela a força das pessoas envolvidas nisto, o próprio cartaz do Busca Polos, feito pela Carla Filipe. Feita pela Carla Filipe, narra tudo. Os artistas que tinham sido selecionados para a exposição, os artistas que foram excluídos, a quantidade de dinheiro atribuída a cada um, os passos todos, a história, os envolvimentos das pessoas com as decisões institucionais, porque por vezes faz-se assim um grande filme e parece que há sempre outras relações, outras coisas. Não, é de uma transparência incrível, como também é o trabalho da Carla. E é muito interessante. Mas as páginas finais tinham que também ser dedicadas, ou melhor ainda, a publicação tinha que incluir o público, como há pouco falei. É impossível retirar a memória, quem viveu, quem esteve tantas horas, passou tantas horas aqui, em tantas exposições, tantas imagens que viu. E então fiz questão de reunir um conjunto de imagens, onde vemos precisamente quem são as pessoas que frequentavam. E é muito fácil dizer ou pensar que era só para 2, para 3 ou para os próprios, porque quando é para se justificar, ou melhor ainda, quem não viveu subestima. E se subestima que ele não teve importância para eles e nem para os outros. Então, neste sentido, iria contrariar, não é? Vemos aqui imensas pessoas envolvidas e também o processo de trabalho, e também mostra muito o envolvimento das pessoas e a forma como as pessoas estavam nesses lugares e também trabalhavam, produziam. Até a série de exposições, veio para a contracapa
não é? Veio para contra a série. A lista de exposições com os artistas, há pouco contámos por ali, podíamos ter contado por aqui. Então a lista das exposições veio para a contracapa, não é? O que fortalece também tudo isto, mas já havia pouco espaço cá dentro para a lista. Não.